Salmo de número 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Todo o Salmo 133 até o verso 3, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a Santa Ceia, sacramento ao qual daqui a alguns instantes nós estaremos participando, a Santa Ceia, ela representa claramente a comunhão que Cristo ele desenvolve com o seu povo. Mas não só isso. A Santa Ceia, ela representa claramente a comunhão que nós, membros do corpo de Jesus Cristo, desfrutamos em virtude da nossa nova realidade na pessoa de Cristo Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do vinho, juntos, nós estamos assim expressando a comunhão que Cristo, no sentido espiritual, tem com cada um de nós que fazemos parte do seu povo, mas não só isso. Através da Santa Ceia, nós expressamos a comunhão que nós temos um com o outro ou uns com os outros, uma vez que nós fazemos parte do corpo de Cristo, compomos assim a sua igreja. De certa forma, meus irmãos, de certa forma, minhas irmãs, a Santa Ceia, ela reflete a comunhão que nós chamamos de vertical, a comunhão que nós temos com o nosso Deus, com o nosso Senhor, mas também a Santa Ceia, ela reflete a comunhão horizontal, a comunhão que nós temos com aqueles que pertencem a Deus, com aqueles que pertencem ao Senhor. Então, todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, de certa forma, essa lembrança, ela obrigatoriamente deve vir às nossas vidas. Ou seja, ao celebrar a Santa Ceia, nós estamos aqui celebrando o sacrifício de Jesus Cristo, em outras palavras, representando também a comunhão que Ele, Cristo, tem conosco, a comunhão que nós temos uns com os outros, conforme nós falamos aqui que nós chamamos de comunhão horizontal. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que é sobre essa comunhão horizontal, ou seja, que nós temos entre aqueles que fazem parte do povo de Deus, que Davi, inspirado por Deus, ele escreve nesse salmo que nós acabamos de ler, ou seja, o salmo de número 133. Esse, conforme nós estamos a considerar, é mais um dos cânticos de romagem. Possivelmente, meus irmãos, meus amigos, esse salmo, ele foi escrito num momento muito específico, muito peculiar da história do povo de Deus lá no Antigo Testamento. É o período que nós chamamos de período de reunificação do reino. Período de reunificação do reino, no caso do reino de Israel, que aconteceu no ano 1004 antes do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque após a morte do rei Saul, o reino de Israel, ele se dividiu entre o reino de Judá, que era liderado por Davi, posteriormente se tornaria rei sobre todo Israel, e também as demais tribos que compunham assim o povo de Deus, que eram dirigidas por Isbosete, que era filho de Saul. Essa divisão em dois grupos do povo de Deus no Antigo Testamento, ela foi agravada. E, de fato, aconteceu uma guerra civil entre esses dois grupos que demorou anos dentro da sua existência, produzindo duas capitais distintas para adoração, Jerusalém, no caso, o reino de Judá, Samaria, no caso, as demais tribos de Israel. Contudo, meus irmãos, meus amigos, após a morte de Isbosete,
filho de Saul, Davi, ele passou a reinar sobre todo o reino de Israel. Acerca de detalhes sobre isso que nós estamos falando, você pode depois ler livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 5, quando acontece o que nós chamamos de reunificação do reino de Israel. E assim, a cidade de Jerusalém, ela ficou mantida como a capital espiritual, a cidade de adoração, porque era lá que existia o tabernáculo do Senhor. Portanto, esse salmo que nós temos diante de nós, ele marca um momento de união, não só uma união territorial, um só povo, mas também uma união política, uma só nação, mas também uma união religiosa, a adoração em Jerusalém e também uma união espiritual. Então, é por isso que esse salmo, ele celebra, meus irmãos, meus amigos, a união do povo de Deus. Por quê? Ele foi escrito pelo salmista Davi dentro desse contexto específico ao qual nós estamos fazendo menção, quando o reino se reunifica e agora o povo de Deus, ele é um só, seja no sentido do seu território, seja no sentido do seu rei, seja no sentido religioso, seja no sentido espiritual. Então, existia agora, repito, um só povo, o povo de Israel, existia agora uma só cidade santa, a cidade de Jerusalém, existia agora um só lugar de culto, no caso, o tabernáculo. Então, com base nesse texto, eu queria, meus irmãos, meus amigos, que nós considerássemos o seguinte tema na noite de hoje: a bênção da comunhão cristã. A bênção da comunhão cristã. E basicamente, eu queria que nós trabalhássemos pelo menos 3 divisões dentro desse texto, dentro dessa passagem que nós temos aqui diante de nós. Em primeiro lugar, a descrição que Davi faz em relação à comunhão do povo de Deus. Em segundo lugar, as 2 ilustrações que Davi também faz da comunhão com o povo de Deus, ou do povo de Deus. E, em terceiro lugar, a bênção da comunhão do povo de Deus. Então, vistos esses 3 pontos, depois encerrarmos com algumas aplicações de ordem mais prática. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, meus amigos, vamos focar a nossa atenção nesse texto, nessa passagem e considerar esse tema, a bênção da comunhão cristã. Então, em primeiro lugar, observemos a descrição da comunhão do povo de Deus que Davi, ele faz nesta passagem. Acompanhe conosco, por favor, a leitura do versículo 1, Salmo 133, apenas o versículo de número 1. E aqui a gente vê a descrição da comunhão que é feita por Davi. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Aqui nesse verso, meus irmãos, aqui nessa passagem, meus amigos, logo dentro da sua parte inicial, logo na sua abertura, Davi, inspirado por Deus, Davi, inspirado pelo Senhor, ele descreve não só a preciosidade, mas Davi também, ele descreve o deleite da comunhão que existe entre o povo de Deus, entre o povo do Senhor. Se nós pudéssemos resumir esse versículo, nós poderíamos sim entendê-lo dessa forma, dessa maneira. Repetindo, aqui Davi, ele está descrevendo não só a preciosidade, mas também o deleite que há na comunhão entre o povo de Deus, entre o povo do Senhor. E aqui a gente pode destacar pelo menos 2 coisas que são faladas, que são mencionadas aqui por Davi. Em primeiro lugar, Davi, meus irmãos, meus amigos, ele fala acerca da importância, a importância da comunhão do povo de Deus. É por isso que ele inicia com essa expressão, Mas na verdade, originalmente falando, essa expressão ela significa prestem a atenção.
Atentem bem para isso que eu vou lhes dizer. Atentem bem para isso que eu vou lhes falar. E conforme nós vemos no restante do versículo 1, ele vai falar justamente acerca da comunhão que existe entre o povo de Deus. Então, na medida em que Davi ele se expressa dessa forma, no sentido literal, prestem atenção, observem com atenção, ele está mostrando, meus irmãos, meus amigos, a importância desse tema, a importância desse assunto. Que tema, que assunto? De nós vivenciarmos essa comunhão, de vivermos em unidade, de podermos fazer parte do povo de Deus e vivenciarmos essa unidade aqui na nossa vida, ao longo da nossa peregrinação, ao longo da nossa viagem aqui terrena, rumo a Jerusalém celestial. Então, quando a gente fala de comunhão, quando a gente fala de união cristã, nós não estamos tratando de um assunto de só menos. Não, nós estamos tratando de um assunto importante. Nós estamos considerando um tema relevante. E não é sem motivo, e não é sem razão que Davi, inspirado por Deus, ele chama a nossa atenção justamente para esse tema. Quão bom e agradável. Prestem atenção, atentem bem, como é bom viver unidos os irmãos. Então, no primeiro momento, Davi ele fala justamente isso, a importância que existe na comunhão do povo de Deus, na comunhão daqueles que pertencem ao Senhor. Mas não só isso, também no versículo 1, ele vai fazer a descrição. Que descrição? A descrição da comunhão que existe com o povo do Senhor. E é interessante, porque Davi, ele usa, inspirado por Deus, duas expressões de como ele via, de como ele enxergava, de como ele entendia o que era a comunhão do povo de Deus para ele. Tanto é que Davi, ele diz que a comunhão do povo de Deus, ela é boa. É por isso que ele fala, quão bom. Essa palavra aqui, bom, literalmente falando, significa aquilo que é formoso. Literalmente falando, significa aquilo que é magnífico. Literalmente falando, significa aquilo que é precioso. Literalmente falando, significa aquilo que é amável. Então veja como Davi, ele descreve a comunhão que existe entre os santos. É algo que é magnífico, é algo que é formoso, é algo que é precioso, é algo que é amável. Mas não só isso. Ele diz que também é agradável a comunhão do povo do Senhor. E essa palavra agradável, literalmente falando, significa algo que é deleitoso. Literalmente falando, significa algo que é harmonioso. Então veja, é dessa forma que Davi ele descreve a comunhão do povo de Deus. Algo que é amável, algo que é deleitoso. É por isso que ele chama a nossa atenção para esse assunto quando ele diz, prestem atenção, como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. Talvez a gente fique a se perguntar, talvez a gente fique a se indagar, mas por que será? Por que será que Davi ele tinha tanto apreço à comunhão que deveria existir com o povo do Senhor? Por que será que ao tratar desse tema, ele faz através dessas expressões, através dessas palavras, que implica justamente isso, na admiração, no deleite que ele tinha quanto à comunhão do povo de Deus? Ora, meus irmãos, ora, meus amigos, como ninguém, Davi sabia como esse assunto era importante, como ele era precioso. Conforme nós falamos, esse salmo ele foi escrito no período que nós chamamos de período de reunificação. Davi ele participou, literalmente falando, da guerra civil que existia entre o povo de Deus no passado, conforme nós dissemos, após a morte de Saul. E foi uma batalha sangrenta, onde vidas foram perdidas justamente por causa dessa divisão. E agora estava Davi contemplando, agora estava Davi testemunhando a unidade do povo de Deus como um só povo. Então ele, Davi, que havia passado por aquela situação, ele, Davi, que havia guerreado naquela luta interna, ele chegou à conclusão. E por isso ele fala desse tema com tanto carinho, com tanto apreço. Por quê? Ele viu toda a dor e o sofrimento que o povo passou quando estava separado, quando estava dividido, quando não era um só povo no Senhor. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui, minhas irmãs, nos ensina um princípio que jamais
eu, você, todos nós devemos esquecer. E que princípio e que verdade é? A comunhão cristã, irmãos e irmãs, é algo fabuloso. Até porque a comunhão que nós temos agora, como povo de Deus, o fato de sermos um só no Senhor, o fato de estarmos ligados espiritualmente, é algo que aconteceu não por acidente do destino, não, jamais. Mas a unidade que nós temos agora, enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo aqui neste mundo, se deve ao fato de Cristo ter se sacrificado na cruz do Calvário, a fim de poder pagar o preço dos nossos pecados. É por isso que, dentre algumas coisas, mensalmente, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Conforme nós dissemos, é o sacrifício de Jesus Cristo, um sacrifício que não só nos alcançou no sentido de pagar o preço dos nossos pecados, um sacrifício que não só garante a salvação, mas também um sacrifício que nos une e que nos torna um só na pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, hoje a gente vive muito dominado pela visão, pelo pensamento individualista, que infelizmente caracteriza o mundo no qual nós vivemos. E cada um seja por si, e Deus seja por todos. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, não é essa a visão, não é esse o entendimento, não é esta a perspectiva que nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Não, jamais. Cristo, ele morreu por nós, mas não morreu por nós no sentido individual. Cristo, ele morreu por nós no sentido coletivo. Ele morreu pela sua igreja, ele morreu pelos seus eleitos, ele morreu pelo seu corpo, o qual nós participamos ou do qual nós participamos. Então, louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja Deus, minhas irmãs, porque a comunhão para nós é algo real. A comunhão para nós, ela é uma realidade, não por causa dos nossos esforços, não por causa dos nossos trabalhos, não por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, não, mas a nossa comunhão, ela é real por causa do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. É por isso que quando nós pensamos em perspectiva eterna, é por isso que quando nós pensamos em perspectiva de salvação, nós não devemos vê-la no sentido individual, não, devemos vê-la como o grupo dos eleitos, o corpo de Jesus Cristo, pessoas as quais Deus separou antes da fundação do mundo, pelas quais Cristo morreu e nas quais o Espírito Santo está operando a sua obra de salvação e formando o seu corpo, o corpo de Cristo. Quer seja entre aqueles que já estão na glória, quer seja entre aqueles que estão nessa peregrinação terrena, para que no final de todas as coisas nós possamos estar lá, um só corpo, na presença de Deus, honrando e glorificando o seu santo nome para todo sempre. Então, essa realidade futura que nós experimentaremos, ela já é experimentada de certa forma na vida presente, com as suas imperfeições, sim, com as suas dificuldades, com toda certeza. Contudo, jamais a gente deve esquecer desse fato. E toda vez que nós pensarmos em comunhão, toda vez que nós pensarmos na unidade que nós temos uns com os outros, na pessoa de Jesus Cristo, nós possamos ter essa realidade em autoestima nas nossas vidas. Até porque ela está baseada, ela está firmada, ela está alicerçada no sacrifício perfeito que Cristo ele fez em nosso favor. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando fala acerca dessa comunhão cristã, e nós vimos isso no texto devocional, lá em Efésios capítulo 4, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, nos esforçar para manter o vínculo que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. E o que é isso? É vivenciar na prática, é vivenciar de fato de verdade a comunhão que Cristo adquiriu para nós através da sua obra. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente vê aqui nesse trecho? Em primeiro lugar, o que é que nós observamos aqui nessa passagem? A descrição que Davi faz da comunhão do povo de Deus, da comunhão do povo do Senhor. Ele o fez dentro do contexto do Antigo Testamento
para o povo de Israel quando se reunificou como nação, mas o que ele falou tem implicações também para nós, nos nossos dias, porque em termos espirituais é o mesmo vínculo, é a mesma comunhão, é a mesma união, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos uns com os outros, é o que nós chamamos de comunhão cristã, de comunhão através da pessoa de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Davi ele descreve a comunhão do povo de Deus. Contudo, Davi ele não para apenas na descrição que ele faz da comunhão com o povo de Deus ou do povo de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, ele nos traz também figuras, exemplos, ilustrações dessa comunhão. Que comunhão? A comunhão que o povo de Deus mantém, a comunhão que o povo de Deus desfruta. Vejam aí, versículos 2 e a parte A do versículo 3. Versículo 2 e a parte A do versículo 3. Ele diz o seguinte: é como, veja, o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Versículo 3, a parte inicial do versículo 3, prossegue Davi: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aqui nesse trecho, versículo 2, parte inicial do versículo 3, Davi ele ilustra a comunhão do povo de Deus. Mas ele não ilustra de qualquer forma, ele não ilustra de qualquer maneira, não. Ele mostra que essa comunhão do povo de Deus é algo visível, no sentido de ser real, e é algo revitalizante. Ele traz, vamos assim dizer, nessa sua comparação, essas duas características, essas duas marcas que nós percebemos na comunhão do povo de Deus. Em primeiro lugar, é algo visível. Em segundo lugar, é algo revitalizante. É por isso, meus irmãos, meus amigos, que Davi, ele faz uso de realidades muito comuns na sua época, na época que ele estava a escrever esse salmo, que mostra a razão pela qual ele dizer, lá no versículo 1, que a comunhão do povo de Deus é boa, a comunhão do povo de Deus, ela é agradável. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, quais são então essas duas ilustrações que representam bem a comunhão que o povo de Deus tem aqui nesse mundo. Ele faz uma primeira comparação, com o óleo de Arão. Está aí no versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aqui nesse versículo 2, Davi, ele faz referência ao óleo, meus irmãos, meus amigos, que era usado na unção dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles representavam Deus diante do povo, ou faziam a intermediação do povo em relação a Deus, e quando esses sacerdotes, eles eram ungidos para a sua função, para o seu ministério, era utilizado um óleo que era derramado sobre as suas cabeças. Era um óleo todo especial, mas todo especial mesmo. Basicamente, ele era composto de 4 substâncias: da mirra, do cinamomo, da cássia e do azeite. Se você for olhar lá em Êxodo capítulo 30, versículo 23 até o versículo 24, você vai ver que Deus havia determinado que esse óleo fosse composto pelo menos por essas 4 substâncias: a mirra, o cinamomo, a cássia e o azeite. E interessante, esse óleo ele tinha um cheiro agradável, e esse cheiro, na medida em que ele é derramado sobre a cabeça dos sacerdotes dentro da sua unção, ele era sentido à distância por parte do povo, por parte das pessoas. E com isso, meus irmãos, com isso, meus amigos, Davi, ele está a nos dizer que a comunhão do povo de Deus é algo que é perceptível, é algo que você pode enxergar, é algo que você pode ver, é algo que você pode notar e notar com facilidade. E de fato, isso é uma verdade.
Porque não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, como nós negarmos. Quando nós temos uma igreja que de fato vive a comunhão, no seu sentido real, no seu sentido verdadeiro. Lembremos-nos, por exemplo, da igreja primitiva, que conforme nós observamos nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que vivia unida, tanto é que eles tinham tudo em comum, e de certa forma aquilo impactou positivamente dentro da sociedade na qual estava inserida a igreja de Jesus Cristo, no caso, a cidade de Jerusalém. Mas não só isso. Quando nós observamos, sobretudo em períodos de avivamento, quando a igreja se une num só corpo, quando a igreja vivencia a comunhão, naturalmente, essa vivência que a igreja tem, ela passa a ser enxergada, notada, observada por parte das pessoas. É por isso que Davi, ele faz essa ilustração. É semelhante a esse óleo especial, que era posto na unção dos sacerdotes e que era sentido à distância, era sentido à distância. Então, assim é a igreja de Cristo que vive em união. Assim é a igreja de Cristo que vive em comunhão. Então, ele faz essa primeira ilustração com o óleo de Arão ou o óleo do sacerdote. Mas não só isso. A segunda ilustração a gente vê no versículo 3, na parte A do versículo 3, quando ele compara a comunhão dos irmãos como o orvalho que descia do monte Hermon. Tanto é que ele fala, é como o orvalho do monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Para quem não sabe, meus irmãos, meus amigos, o monte Hermon ficava no extremo norte do país de Israel, onde hoje é a atual Síria. O Monte Hermon, ele mede aproximadamente 2.800 metros de altura. Se você botar no Google o Monte de Hermon, você vai observar. Ele é alto, mas ele é bastante alto mesmo. Ele mede aproximadamente 2.800 metros. No cume do monte se forma uma geleira, uma grande geleira. E aí, quando essa geleira ela derrete, ela deságua na cabeceira do Rio Jordão. E aí ela se espalha por todo o país de Israel, chegando até o sul, chegando até a cidade de Jerusalém. E na medida em que essa água que desce do Monte Hermon, ela vai descendo para o sul de Israel, ela vai levando vida através da renovação da vegetação, através das plantações. Então é algo extremamente revitalizante dentro daquele processo ali, lá no país de Israel. Então é assim que Davi também está comparando a comunhão que o povo de Deus ele tem. É algo que é revitalizante. E a gente não pode negar, meus irmãos, a gente não pode negar, minhas irmãs, que a comunhão cristã, quando ela é genuína, a comunhão cristã, quando ela é verdadeira, ela revitaliza a nossa vida no sentido espiritual. Na medida em que nós estamos, de fato, em unidade, compartilhando as nossas necessidades, compartilhando as nossas carências, orando uns pelos outros, crescendo juntos na instrução de Jesus Cristo, isso nos revitaliza em termos espirituais. Às vezes as pessoas ficam procurando coisas um tanto quanto absurdas quando elas vão procurar uma igreja avivada. Mas uma igreja avivada é uma igreja que tem comunhão. Uma igreja avivada é uma igreja que tem unidade. Uma igreja avivada é uma igreja onde os cristãos, eles vivem de fato como cristão, tendo uma vida comum com os demais salvos na pessoa de Jesus Cristo. É claro que quando você fala essas coisas, parece que você está falando de algo meio utópico, fora do normal, fora do racional. Mas é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que nós observamos dentro do ensinamento da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E foi assim também que Davi, ele enxergou a comunhão que nós temos como povo de Deus. Ela é algo revitalizante. Ela é algo que nos transforma, ela é algo que nos melhora, ela é algo que nos adequa para nós vivermos de fato a nossa vida cristã.
E tudo isso que Davi fala, quando ele faz essa comparação, ser no sentido da comunhão cristã ser algo perceptível, ser no sentido da comunhão cristã ser algo que revitaliza, isso coloca sobre nós, meus irmãos, minhas irmãs, um grande desafio. E que desafio nós temos diante disso? O desafio de podermos desenvolver essa comunhão na nossa vida. O desafio de podermos desenvolver essa comunhão na vida da nossa igreja, ou seja, da nossa igreja local. Eu sei, repito, quando nós falamos acerca disso, parece que nós estamos falando de uma coisa assim absurda, fora daquilo que é comum. Mas repito, quando você olha para a igreja primitiva, você observa que era essa a forma em que os irmãos viviam ali no passado. E é essa maneira que também Deus quer nos ver enquanto povo seu. Uma unidade que seja genuína, uma unidade que seja verdadeira, uma transparência, uma veracidade nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão, para que assim juntos nós possamos crescer enquanto membros do corpo de Cristo e, consequentemente, a igreja que é o corpo de Cristo, ela possa se desenvolver. E por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos aceitar esse desafio em relação às nossas vidas, de procurarmos vivenciar essa comunhão cristã, de procurarmos nos interessar pela vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus, de procurarmos nos abrir com os irmãos naquilo que nós estamos carecendo para podermos ser ajudados e assim, num sentido mútuo, nós possamos nos ajudar. Não foi sem razão que Salomão, ao escrever Provérbios, lá no capítulo 27, versículo 17, Salomão, ele disse o seguinte, abro aspas para Salomão, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Então, ele nos compara como ferros que se afiam, e a gente sabe que é dessa forma que as coisas elas acontecem. Quando você fricciona um com o outro e assim vai, você afia os dois ferros. Então, a vida cristã é dessa mesma forma, é dessa mesma maneira. Agora, o que muitas vezes acontece, repito, é que nós vivemos vidas individuais. Vivemos no nosso próprio quadrado. Viemos para o templo, para a casa de Deus, escutamos a sua palavra, participamos do culto, depois voltamos para as nossas casas, voltamos para as nossas realidades, voltamos para as nossas lutas, voltamos para os nossos afazeres e a gente não tem liga uns com os outros. É por isso que muitas vezes tratamos com indiferença o problema do nosso irmão. É por isso que muitas vezes nós nos isolamos dentro dos nossos problemas, dentro das nossas dificuldades. E a igreja, ela passa a ser tudo menos uma igreja, no sentido bíblico, de podermos ter, de fato, a comunhão com o povo de Deus. Então, no segundo momento, Davi, ele faz essa ilustração. Que ilustração? A ilustração do povo de Deus, como o óleo que desce ali da barba de Arão, que passava por todo o seu corpo, trazendo aquele cheiro, aquele aroma agradável, e também o monte de Hermon, o orvalho que descia de lá, que se transformava em água, descia na cabeceira do Rio Jordão, passava por todo Israel, levando vida, levando restauração. Assim é a comunhão do povo de Deus. Então veja, no primeiro momento, Davi ele descreve a comunhão do povo de Deus. No segundo instante, ele traz duas ilustrações acerca dessa comunhão, mas não só isso. Em outro lugar, ele mostra os resultados dessa comunhão. Os resultados dessa comunhão. Olhem só o que nós encontramos na parte B do versículo 3. Parte B do versículo 3. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui nesse trecho, meus irmãos, aqui nessa passagem, meus amigos, Davi, ele relata pelo menos duas consequências, pelo menos dois resultados da comunhão que há entre o povo de Deus, da comunhão que há entre o povo do Senhor. Ou seja, quando a comunhão do povo de Deus ela é experimentada, ela gera não só bênção, em primeiro lugar, mas ela gera, em segundo lugar, vida.
gera bênção e gera vida. A palavra bênção que Davi ele usa aqui nessa passagem tem a ver com o dom de Deus, tem a ver com as graças espirituais do Senhor. Ela envolve até mesmo prosperidade no sentido material. Em segundo lugar, a vida que Davi ele faz menção aqui diz respeito ao sustento físico, diz respeito ao sustento espiritual. Então, são esses benefícios que estão envoltos quando há a comunhão. Existe bênção e existe vida. E é interessante, porque quando você analisa aqui esse trecho, quando você analisa aqui essa passagem, você observar algumas coisas. A primeira delas, que esses resultados de bênção, esse resultado de vida, que são experimentados a partir da comunhão, veja, são resultados diretamente relacionados à nossa comunhão. Então, na medida em que você vive na comunhão, na medida em que você tem a união com os demais membros do corpo de Jesus Cristo, quando você se dispõe a viver esse princípio que nós encontramos na palavra de Deus, você pode estar certo de uma coisa: a bênção e a vida, eles estarão presentes. A bênção e a vida, eles serão reais. Por quê? Porque são resultados, em segundo lugar, determinados por Deus. É por isso que Davi, ele fala aqui nesse trecho, ali ordena o Senhor. Essa palavra aqui, ordenar, tem a ver com um decreto. Não qualquer decreto, mas com um decreto real. Ou seja, Deus, que é o rei do universo, ele determina que, na medida em que há comunhão, na medida em que há unidade entre o povo de Deus, obrigatoriamente a bênção, a vida, elas vão ser manifestas. Então, é o próprio Deus, é o próprio Senhor quem determina essas coisas. Não há como você mudar, não há como você alterar essa bendita realidade. Então veja, são bênçãos que estão diretamente relacionadas à nossa comunhão, são bênçãos que são decretadas pelo próprio Deus quando nós vivemos em comunhão, mas não só isso. Conforme o texto aqui nos ensina, são bênçãos perenes, contínuas em relação às nossas vidas. É por isso que Davi diz, para sempre. É por isso que Davi diz, para sempre. Então, a ideia de continuidade, a ideia de você poder perseverar nessa realidade, de você seguir nessa bendita esperança. Então, é isso, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, ele promete e promete a cada um de nós. Infelizmente, essas bênçãos, elas não se tornaram perenes na vida do povo de Israel. Porque no tempo de Davi, o povo de Israel até alcançou uma situação privilegiada, expandiu o seu território, organizou o seu culto, havia uma paz interna, mas aí Davi morreu. Chegou Salomão, seu filho, e conforme nós observamos, Salomão ele andou por um caminho errado que atraiu a ira do Senhor contra o povo de Deus. E aí Deus não destinou essa ira nos tempos de Salomão, mas veio o seu filho, Roboão, que dentre as suas atitudes fez separar novamente o povo de Deus, ficando a tribo do norte, a tribo do sul. Então, essa realidade, infelizmente, no povo de Israel, ela não se tornou perene, mas na nossa vida sim, porque quem é o nosso rei não é Davi, o descendente ou aquele de quem viria o Salvador. O nosso rei é o Senhor Jesus Cristo, e a partir da sua obra, a partir do seu sacrifício, ele nos dá sim uma comunhão que seja perene, que só é quebrada através dos nossos pecados, através das nossas transgressões. Contudo, todas essas coisas, elas se fazem presentes quando há a comunhão do povo de Deus. Deus decreta que a bênção e a vida esteja presente, Deus determina que a bênção e a vida sejam bênçãos perenes, e Deus vincula essas bênçãos para que o povo de Deus, de fato, venha desfrutá-las ao longo da sua vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós cultivemos em nossas vidas a verdadeira comunhão que nós já temos na pessoa de Jesus Cristo em relação aos nossos irmãos também em Cristo Jesus.
que possamos vivenciar essa comunhão, que possamos ter essa interação, que possamos vivenciar essa unidade que nós temos através da obra de Jesus Cristo. Para quê? Para que a vida, a bênção de Deus esteja presente na nossa vida eclesiástica, na nossa vida enquanto igreja do Senhor, para que a gente possa experimentar a determinação da vontade de Deus nos abençoando dessa forma, para que a gente possa ter tempo de refrigério perenemente nas nossas vidas e assim a presença de Deus, ela venha ser sentida cada vez mais em relação às nossas vidas. Por quê? Porque esses são os resultados diretos que nós experimentamos quando há uma verdadeira comunhão. Então, nessa noite de hoje, nós vimos mais um salmo, mais um dos salmos de romagem. E o que é que nós aprendemos aqui nesse salmo? O que é que nós aprendemos aqui nessa passagem? Que um peregrino que está rumo a Jerusalém Celestial, ele não anda só. Ele não anda só ao longo da sua peregrinação, mas ele anda junto com as demais pessoas que também são peregrinas, que estão caminhando rumo a Jerusalém Celestial. E por isso, Davi, inspirado por Deus, ele escreve esse belíssimo salmo que nós temos aqui diante de nós. Ele descreve a comunhão do povo de Deus, ele ilustra a comunhão que existe no povo de Deus e ele mostra as maravilhosas bênçãos que desfruta o povo de Deus quando vivencia essa comunhão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa pensar e pensar com seriedade sobre essas coisas. Daqui a alguns instantes, nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. E conforme nós falamos no início da nossa mensagem, a Santa Ceia, de certa forma, ela representa a união espiritual que existe entre nós, que formamos o corpo de Cristo, sobretudo que nós formamos o corpo de Cristo aqui local, a nossa igreja aqui local. Assim, que ao participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós possamos estar, irmãos e irmãs, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, para que Ele esteja transformando os nossos corações, a fim que Ele nos disponha a viver de fato a comunhão que devemos ter uns com os outros, uma comunhão genuína, uma comunhão verdadeira, e dessa forma a gente possa cada vez mais nos desenvolver nos caminhos do Senhor e nos preparar ao longo da nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celestial. Então, façamos uso desse momento, façamos uso dessa circunstância de Santa Ceia, para que nós coloquemos diante de Deus esse propósito. Que propósito? De desenvolver cada vez mais, de melhorar, de aperfeiçoar cada vez mais a comunhão que nós devemos ter um com o outro, na verdade, que nós devemos ter enquanto membros do corpo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para aquelas pessoas que estão conosco, que ainda não experimentam da salvação, que ainda não experimentam de vida eterna, fica também, meu amigo, minha amiga, um desafio para você. Que desafio? Necessidade que você tem de se agregar, de fato, ao corpo de Jesus Cristo, de fazer parte do exército de Deus aqui neste mundo, de vivenciar a comunhão com aqueles que são salvos também na pessoa de Cristo Jesus, para que você possa encontrar força, para que você possa encontrar encorajamento, para que você possa encontrar direção e assim também, a exemplo que acontece conosco, você possa caminhar rumo a Jerusalém Celestial. Mas para isso acontecer, você precisa se voltar para Jesus Cristo, você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e na medida em que você entregar a sua vida a Cristo, na medida em que você confessá-lo como seu Senhor, você ser integrado ao corpo de Cristo, para que, através de uma profissão pública de fé, você venha participar da Santa Ceia, você possa fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo, você possa estar inserido na sua igreja e assim, juntamente com os demais santos, seguir adiante na caminhada até a consumação da salvação. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe para amanhã. Clame por graça, clame por misericórdia e não desista até que a bendita realidade redentora seja uma verdade na sua vida. E repito, na medida em que isso acontecer, você possa, de fato, vivenciar
a comunhão do povo de Deus e fazer coro com Davi, dizendo: ó, quão bom e quão agradável viverem juntos os irmãos. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe e que ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém.